Ei, meninas, boa noite. Então, como estamos, né, em casa, nos protegendo do coronavírus, peço que vocês façam o mesmo, né? Quem puder ficar mais quietinho, pra gente se cuidar mesmo. Nossa disciplina de imagem pessoal e saúde, eu ia abordar essa semana sobre a depilação e epilação, né? Ensinar algumas técnicas, a egípcia. Como a gente não teve aula, depois eu vou passar essa prática mais pra frente. E aí nós vamos ter, se Deus quiser. Então, eu vou dar uma teóricazinha sobre essa epilação e depilação, lembrando que tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Como tá lá em menta, a respeito mesmo das técnicas, né? Que o que a gente tem de bom e de melhor a se fazer para a questão da nossa imagem pessoal e da nossa saúde é bem-vindo nessa disciplina. Então, a gente tem as técnicas. Antes das técnicas, a gente tem que fazer uma pequena introdução, né? Que o primeiro recurso usados para depilação aconteceu na Grécia, há 1000 anos atrás, na Idade Média e tal. Que constituía uma varinha, na época, né? Em média de uns 15 centímetros e que ela tinha uma ponta no formato de curva que retirava alguns pelos e algumas sujidades. Com isso, essa técnica, ela começou a possuir fins estéticos. E não só estéticos também, né? Mas tinha questão muito importante, tinha muita importância da cultura, né? A importância cultural era bem em cima ali. Até hoje também tem a questão social e tem a questão religiosa, né? Hoje em dia ainda muitas religiões não se permite retirar alguns cabelos e tal, mas aí vai de cada um. Se você acha que você deve, se te faz bem e vai melhorar a sua autoestima dentro da nossa disciplina, é bem-vindo. Então a técnica deixou de ser considerada uma vaidade e passou a ser tratada como uma forma de higiene mesmo, apesar de que a gente sabe que os pelos servem de proteção. Muitos países também têm a questão da alta temperatura, no qual a questão do pelo ajuda, né, a manter a pessoa mais aquecida, enfim. Então vai de cada um mesmo, do que acha, do conforto em si, para você ficar bem com você mesmo. Atualmente, hoje em dia, né, tá sendo muito procurado por homens, muito mesmo, em vista até mais que mulheres, pelo que eu tenho visto ultimamente. Então começou a ser meio que um padrão presente na sociedade, né? Uma técnica que ela não é cara e que ela tem sido bastante procurada. A gente tem o pelo, né? A gente tem ele dividido, né, em várias fases. E aí ele tá ali presente ali dentro da derme, como forma mesmo de defesa, como eu falei. A função é a proteção térmica, né? Proteger contra agentes externos. Então, proteger, por exemplo, um pelo que está ali nos cílios é para proteger os olhos. Enfim, proteção também da questão da radiação solar. Nosso organismo ele é inteligente o tempo inteiro e o tempo todo. Temos células de defesa, pelos, enfim, várias coisas, né? Em conjunto para a questão da proteção mesmo. A estrutura do pelo, a gente tem aqui essa forma esquematizada do pelo em si. Então, a gente tem a questão do córtex, da medula e da cutícula. O que é isso? Isso aqui é a formação de um pelo. Então, o córtex, que é essa parte de dentro, ela é a parte mais espessa e mais volumosa. É onde que a gente tem ali células queratinizadas, né? E onde a presença da melanina também, que dá a cor do pelo mesmo. A gente tem a medula, que é essa partezinha de dentro mesmo do pelo. Consiste mais na parte central mesmo. E ela é responsável pela espessura do pelo. Então, tem pessoas que têm pelo mais espesso, tem pessoas que não. E a cutícula do pelo é a parte mais escamosa de fora mesmo, que vai fazer o quê? Proteção. Proteger mesmo contra agentes externos, contra produtos químicos, enfim, é a proteção em si. E deixei aqui um esquemazinho mostrando mesmo a estrutura do pelo, como ela é formada, depois que ela sai na pele, onde que a gente consegue visualizar mesmo a questão do pelo. E aí tem toda a fisiologia para o pelo ser grosso ou ser fino, vai depender mesmo da estrutura mesmo de cada um. Esse pelo, ele é dividido em 3 fases. Então, a gente tem a fase anágena,
catágena e telógena. Nessa fase anágena, a gente tem um crescimento contínuo do pelo. Então, ele é conectado ao folículo piloso e garante ali, é uma parte onde que tem muito metabolismo, a raiz é bastante ativada e garante mesmo sua nutrição mesmo do pelo. Então, é a parte que tem mais crescimento, é a parte que o pelo fica mais desenvolvido. A gente tem a fase catágena, né, que é onde que termina a questão do crescimento. Nessa fase diminui a produção, ou seja, reduz a atividade celular. O pelo já está queratinizado nessa fase. Então ali mesmo ele já vai perdendo um pouco sua força. Já na fase nessa fase telógena, na fase que a gente tem, que chama telógena, ela é uma fase de desprendimento mesmo do pelo. Começa a nascer um novo pelo e vai empurrando o pelo que já cresceu para fora, o pelo velho para fora. Ah, professora, mas o que isso interfere? Né? Várias coisas. Então a gente tem a questão da influência também. A idade compromete muito a questão do pelo. Então as pessoas mais velhas geralmente quase não tem muito pelo. Pessoas mais novas tem mais pelo. Aí tem a questão do pelo ser grosso, tem a questão do pelo ser fino. Enfim, várias coisas vão influenciar nisso. Então a gente tem a questão da influência da idade, a influência do sexo, o metabolismo, as alterações hormonais, medicamento, né? Alterações hormonais faz com que as mulheres às vezes ficam com um pelo mais grosso que outro, enfim, tem medicamentos que a mulher toma ou para repor hormônio ou não, que faz a mulher ter mais pelo ou engrossa o pelo, enfim, uma série de fatores que causam influência assim na questão do nosso pelo. E que isso vai interferir, né? Para que a gente tem que saber, professora, para que a gente tem que saber a questão de fase? Para que a gente tem que saber qual que é a fase disso, qual que é a fase daquilo? Que diferença que isso vai fazer? Vai fazer muita diferença, gente, porque na hora que a gente vai fazer ali a depilação, né? Seja ela qual for, até mesmo a depilação a laser, né? Que a gente tem hoje em dia, o laser, a luz pulsada, a gente tem um ciclo. Esse pelo, essas fases, tem um ciclo. E esse ciclo, ele reinicia a cada 30 dias. Então, dependendo da fase que a gente faz a depilação, a gente tem ali a questão da melhora do pelo. Então, por exemplo, fiz a depilação. Eu peguei numa fase o pelo bom, a minha depilação vai ser mais fácil, vai durar mais tempo. O pelo, às vezes a gente faz uma simples depilação com cera, que a gente tira mesmo com a cera e aí a gente vê que voltou a crescer rápido. Não é que voltou a crescer rápido, é porque já é a fase do crescimento. A gente tem também a questão do laser e da luz intensa, igual eu falei, que é essa mesma questão. Quem dera se todo o pelo tivesse na mesma fase, né? Porque não é assim. Pelos de determinadas regiões, é diferente o crescimento um do outro. Não são todos que começam na mesma fase e terminam na mesma fase. Porque senão seria... Por isso, por exemplo, quando a gente vai fazer uma depilação com laser e tal, a gente faz o quê? Várias sessões. Por que a gente faz várias sessões? E uma vez por mês, né? Por causa disso, porque a gente não sabe em qual fase certa que tá o pelo. Quem dera se o pelo tivesse numa fase que a gente soubesse quando, que a gente não ia precisar de tantas sessões, por exemplo, mesmo sendo de laser. E aí a gente tem uma grande questão, né, que eu já comecei a falar com vocês dentro de sala de aula, que é a questão mesmo da depilação e epilação. Qual que é o nome certo? Qual que é a diferença? Ah, professora, mas se eu colocar epilação no meu estabelecimento, ninguém vai acreditar. Todo mundo vai achar que tá errado o nome, todo mundo vai achar que é uma outra coisa, enfim. É o nome correto, né? Vocês, como futuras esteticistas, têm que saber os termos certos. Qual que é a diferença um do outro? A diferença é você não está tirando o bulbo do cabelo e o outro você está só cortando, está arrancando ele da raiz, digamos assim. Então a diferença que a gente tem é aqui mesmo. A epilação é o ato de arrancar.
o pelo pela raiz, ou seja, com cera, com pinça e até mesmo com laser, no qual a gente tenta queimar ali o bulbo, né, do pelo. E a depilação é o ato de cortar, raspar, tirar, passar creme, qualquer coisa que você for fazer, que não tem dor e que não tem a retirada do bulbo do pelo, ela é uma depilação. Então, depilação é uma coisa que qualquer um faz, em qualquer lugar. Você pode fazer até na sua casa. E a epilação é o termo certo de se falar. Então, nada mais é essa diferença. Então, a epilação é o processo de retirada completa do folículo piloso, né? O que é esse folículo piloso aí? É a raiz do pelo, né? Que vai, a parte lá, na verdade, quando a gente faz a depilação com laser, com LED, a gente quer o quê? Fazer uma cauterização desse folículo piloso. Claro que quando a gente tira e a gente consegue queimar, digamos assim, cauterizar esse folículo piloso, ou até mesmo arrancar ele, né, com a cera, enfim, a gente está fazendo o quê? O que o organismo vai fazer? O organismo é inteligente o tempo inteiro. Então, ele vai fazer a produção de novas células germinativas, né, que vão ser ativadas pelo nosso organismo mesmo, para fazer mais, nada menos do que crescer o pelo ali. Como a gente vai estar fazendo processos, né, de epilação, a gente quer o quê? Né? O organismo vai responder e aí o pelo vai crescer fraco ou fino, que é o que a gente busca fazer quando a gente quer realmente atingir, né, o mais profundo assim, do pelo num todo pra retirada. E a depilação não, a depilação é só cortar a haste visível. Visível é aquilo que você tá vendo que já saiu pra fora da pele e ele tá visível mesmo. Passou ali, tirou, rapidinho, amanhã, 2 dias depois, já vai estar crescendo de novo. E essas técnicas, quais são essas técnicas? Então, hoje em dia, a gente tem várias técnicas. A gente tem, né, atuais, cera, fotodepilação, lasers, a gente tem eletrólises, a gente tem linha, a gente tem pinça. Esses procedimentos também podem ser mais profundos, né? E doloridos, então vai depender de qual técnica e que você usou. Essa que está em evidência aqui na fotografia é mais porque eu ia ensinar para vocês, né? Eu vou ensinar para vocês ainda a técnica de depilação egípcia, que é uma técnica antiga usada há muitos anos, que ficou um tempo parada e agora voltou em alta aí, e é um recurso barato. Tem até para indicar para vocês a linha que eu uso, que custa R$2. E a técnica mesmo é o treinamento mesmo, que vocês vão aprender na prática. E a técnica de depilação é o que você passar um gilete, esses cremes de depilação, né, que eles falam, todos que você passa para retirar ali superficialmente, é uma depilação. Atualmente a depilação é uma técnica, né, que realiza o corte da haste, como eu falei. O crescimento é muito mais rápido e a frequência tem que ser muito maior, porque em 2 dias já está crescendo mesmo. Então a gente tem nesse tipo a depilação física e a mecânica, que pode ser feita. A diferença é que a física cortar mesmo o pelo com lâmina, gilete, enfim, vai alterar lá na estrutura química, ou às vezes não vai ter nenhuma alteração no pelo em si. E a depilação mecânica é realizada através de produtos cosméticos. Então a gente tem a questão dos cremes depilatórios em alta aí, né, que possuem componentes e tal, que vão ajudar lá na queda do pelo, enfim. Então essa diferença de tipos de depilação. Alterações cutâneas, né? A gente quer retirar o pelo, quer ficar bonita, ou ficar, né, manter a higiene. E aí vai ter alterações, professora? Tem alterações, sim. E nós temos que tomar cuidado com essas alterações, porque a gente não quer nem pra gente, nem pro nosso cliente, um transtorno. Então, o que acontece? A gente tem a questão que pode ocorrer a foliculite, que nada mais é do que uma inflamação do folículo piloso mesmo, né? Que apresenta bactérias e aí prolifera ali na pele. E os sintomas são rubor, calor, erupção, eritema, vermelhidão, enfim, incomoda bastante. Pode ser pequena a região, como pode ser maior. E a gente tem a questão também, por ser muito comum em depilação, né, em epilação, então a gente tem que tomar um cuidado. Mas como é que a gente vai evitar? Uma esfoliação antes, uma esfoliação após, enfim, questão de higiene também, né, de bactéria ali e tal. A gente tem a questão do encravamento dos pelos também, que é uma ocorrência também
a ser vista aí a várias, né? Ela não é uma coisa de nunca ocorre, né? Pode ocorrer sim, e pode se dar também por questão de excesso de queratina na pele, que atrapalha às vezes o folículo nascer e sair mesmo ali na questão da pele como um todo. Quando ele não consegue sair, ele começa a manter a região com uma erupção e tal, e pode dar até pus em volta da região. Aí depois o pelo sai normal, mas até então você não pode estourar a bolinha que dá, atrito às vezes causa, enfim, é uma ocorrência que pode ocorrer tanto na parte epilatória quanto na parte depilatória. E é o que a gente tem que fazer, nada mais é do que tentar evitar ao máximo, né? Porque causa mancha. Então a gente tem um escurecimento da pele em decorrência dessas inflamações local ali, por questão às vezes de esbarrar, né? Ou a perna, ou a axila, enfim. A gente pode ocorrer um processo inflamatório, ocorrer um desequilíbrio enzimático e aí ocorrer uma pigmentação cutânea que não é muito agradável, né? Com o procedimento de depilação ou epilação pode ocorrer esse escurecimento e não é uma coisa bacana de se tratar depois, porque requer tempo, requer outros produtos, enfim, né? A gente vai fazer uma simples depilação, uma simples epilação, procurando, mais uma vez vou falar, a saúde do nosso corpo, tanto saúde quanto estética mesmo, fim estético, e a gente não quer ter um outro transtorno, um problema maior, porque manchas, hiperpigmentações e hipopigmentações a gente sabe que é bem difícil de tratar. Aqui eu deixei umas imagens mesmo da foliculite, às vezes pode ser branda, às vezes já é mais concentrada em determinados lugares, outras tem muito pus, e isso aqui coça, arde, dói, então não é uma coisa bacana de se ter. Manchas podem ocorrer? Pode, virilha, pode ocorrer na virilha, questão de atrito mesmo, né, da parte, região já é mais aquecida, região já é mais úmida, né, axila também fica muito escura, buço, geralmente quem depila, né, quem epila com bastante frequência, geralmente já tem sua cera predileta, já tem um lugar onde que gosta de ir, justamente para evitar esses transtornos. E a mancha, como eu falei, não é uma coisa bacana de se tratar, porque requer mais tempo a ser tratado. E a flacidez? Causa flacidez, e a questão da flacidez? Sim, gente, tudo que é puxado na pele causa sim flacidez. Então a gente tem várias regiões do corpo que pessoas que já fazem epilação há mais tempo vai causando sim, pode ter sim a tendência à flacidez. Custo-benefício, né? Custo-benefício, a gente tem aí a questão de várias técnicas, vai depender de cada um, de como que é o pelo, qual tipo de pelo, enfim. Então a gente tem a questão do custo-benefício. A gente pode comprar um simples creme, a gente pode comprar um gilete, a gente pode fazer uma depilação com linha, uma epilação com linha, com cera, a gente pode fazer uma depilação, a gente pode usar um laser, um LED, enfim. Cada um vai procurar o seu custo-benefício, né? O que cabe no seu bolso e o que você puder fazer ou quiser que for do seu agrado. Questão de gastos, né? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A gente tem que pensar um pouco na ética. Nós, como profissionais de estética, né? Eu sempre falo com as alunas em sala, nas práticas, quando eu tenho oportunidade, que a ética é tudo, né, gente? Hoje em dia a gente não tem como saber do outro, né? A gente sabe da gente. Então, tipo assim, nós vamos pegar tipos diferentes, determinados tipos de pessoas, uma diferente da outra. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm a higiene ou que mantêm a higiene das partes adequadas, né? E vários casos para contar para vocês durante a prática, eu vou deixar para contar enquanto eu estiver mostrando a técnica em si. Mas a questão da ética é a gente ter o respeito mesmo pelo nosso cliente, saber dosar, saber lidar, né? Com determinadas coisas desagradáveis também, né? Que surgem o tempo todo. A questão de produtos, né? Produtos a gente precisa, o básico do básico, a gente precisa de uma loção pré-depilatória.
a cera em si. Aí a gente tem aqui, por exemplo, a cera de Rolon, que é para esse equipamento Rolon, para geralmente perna. E a gente tem a panela mesmo de aquecimento da cera em barra, que a gente usa geralmente para áreas, por exemplo, igual axila, buço, virilha. E a gente tem também papéis que eu vou ensinar para vocês. Tem o TNT, tem gente que prefere fazer depilação com outro tipo de papéis que eu vou mostrar na prática. Enfim, um kit desse para começar, barato dos baratos, uns R$200 você compra um kit completo. Depois eu passo para vocês os contatos, tudo direitinho de onde que compra e tal. E dou umas dicas também de marcas, enfim. Na prática eu vou ensinar pra vocês, né, da egípcia, e vou ensinar pra vocês com cera. Tem a cera fria também, eu não gosto de trabalhar com a cera fria, explico pra vocês na prática e mostro a cera lá também pra vocês ir familiarizando com elas. Tem gente que gosta de trabalhar com ela. Bom, meninas, estou encerrando aqui a apresentação da aula de hoje. Assim que a gente voltar à normalidade com essa questão do coronavírus, eu encontro com vocês na prática pra gente estar colocando isso aqui tudo em prática, ok? Beijo pra vocês e se cuidem!